Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, começando essa quinta-feira, 2h30 da tarde, para divulgar autores nacionais, falar de livro, sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. Gente, a semana passou muito rápido, né? Hoje já é quinta-feira, que coisa maravilhosa! Lembrando que hoje teremos live aí, entrevistas até 10h30 da noite. E aí na sexta-feira a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, tá? Muito bem. Para quem ainda não sabe, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para vocês poderem acompanhar as entrevistas que são aí geradas diariamente. Essa semana a gente já recebeu tanta gente boa, né, gente? Falamos muito de livro bom, divulgamos muitos autores bons. E esse ritmo vai continuar, tá? Lembrando também que o podcast é agora afiliado do site da Amazon. Então, se vocês jogarem lá o nome do livro Não Me Livro no site da Amazon, vocês vão encontrar o podcast. E claro, ao decorrer das entrevistas, eu vou liberando cupons e links para vocês acessarem os e-books e os livros físicos dos nossos autores com vantagens, tá? Muito bem. Pra gente começar essa sexta-feira, essa quinta-feira, eu pensando na sexta, gente. Essa quinta-feira literária, a gente vai bater um papo, vai conhecer um pouco mais o trabalho do escritor nacional Ogan Tanda. Eu acho que é assim que fala o nome dele, gente. Artístico. A gente vai descobrir já já. Ele que está no mercado com os Oradores dos Sonhos, super topou bater papo, falar sobre o livro dele, que eu acho inclusive que está na pré-venda. Então a gente vai aí entrar nesse mundo fantástico que o escritor está nos proporcionando, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui, o pessoal que tá entrando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor já entrou. Márcio, um beijo. Ainda não. Vou mandar mensagem para ele. Não sei se é a primeira vez. Não sei se é a primeira live. Se ele tá perdido por aí, né? Vamos ver se o nosso autor... Alexandra, um beijo. Estamos aguardando o nosso autor entrar para que a gente possa aí começar o nosso bate-papo literário. Ai, ai. Quero aqui mandar um beijo para Mari Romão, Mariana, minha autora, que esteve aqui. Um beijo, querida, para você, para Alexia, para as outras meninas do Quimera. Cadê o nosso autor? Será que eu cheguei cedo hoje? Ô, Alexandra, é só mandar um direct. Um dia não, vem participar. Vem participar essa semana, semana que vem. Seu livro não tá pronto? Aí, nosso autor entrou.
Olá! Olá! Agora ele apareceu para mim. Gente, tem todo um mistério antes do escritor entrar, entendeu? Porque esses bugs do Instagram são terríveis, mas que bom que você apareceu. Querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto. Tudo bem? Muito bom, prazer estar aqui, Monique. Ah, que delícia! O prazer é meu poder te receber. Obrigada pela praticidade e pela forma objetiva que você aceitou o convite, porque foi papum. Eu mandei mensagem, ele respondeu, a gente pode fazer hoje, amanhã e não sei o que. Quando vi, estava tudo agendado, o nosso escritor estava aqui. Eu gosto assim de pessoas objetivas. Obrigada, tá? Nada, que isso. Esse é um ponto que eu pego muito nas lives que eu faço com todo divulgador, com todo pessoal que faz projetos literários, porque eu acho que falta muito profissionalismo no mercado editorial. E quando a gente fala de profissionalismo, eu não estou falando só de escrever bem, de fazer o livro. Estou falando de postura, de como a gente fala com os nossos aliados e do respeito que a gente tem que demonstrar pelas pessoas que estão ao nosso redor divulgando o nosso trabalho também. Mas a gente vai falar disso. A gente vai chegar lá. Exatamente. Existem vários pontos, né, nesse assunto, tanto para quem divulga quanto para quem é divulgado. Você, como escritor, deve sentir isso na pele, porque você divulga seu livro, divulga seu trabalho e também participa de projetos literários. Então, esse profissionalismo realmente é muito importante. E é o que diferencia uma pessoa da outra, um escritor do outro. Seu cachorro, são quantos cachorros aí? Aqui, essa casa virou uma loucura, porque essa casa, na verdade, tinha 4 gatos que eu tinha adotado da rua, que eles foram abandonados na rua que eu morava. E aí eu peguei uma, e aí ela estava grávida e ela deu a luz a 3. Meu Deus do céu! Aí eu falei, fica aí, né? Aí deixei ele ir, vou fazer o quê? Né? Aí castrei, tudo bonitinho, aí eu morava em São Paulo. Eu morava em Santo Amaro, em São Paulo. Lá. Na verdade, eu morava num lugar chamado Vila das Belezas, que é mais profundo. Aí eu vim para uma cidade do interior de São Paulo chamada Piracaia. Belinha! Eu vi uma cidade do interior chamada Piracaia. E aí aqui um gato invadiu minha casa e começou a morar aqui, com Frajolinha. Maravilha! É assim mesmo, gente. E aí eu adotei isso uma cachorrinha que estava na rua também. Estava aí você estava largada aí. E aí eu não sabia que ela tinha 2 irmãozinhos. Bem mais novos, assim, imagina. O bicho não conseguia nem ficar de pé direito. Aí eu trouxe para dentro de casa e falei, eu vou cuidar até aparecer alguém para adotar. Ninguém apareceu, eles estão aí há 3 meses. E ficou aí. O negócio virou esquema de pirâmide, né? Agora ficou aí. Coração bom, né, gente? Tudo que é nosso chega até a gente de um jeito ou de outro. Não tem jeito. Agora, eu quero saber a pronúncia do seu nome artístico. É Ogantanda, é isso? Então, pode ser Ogan ou Ogan, tanto faz, depende aí de como você quer pronunciar. O Ogan, na verdade, é porque eu fiz muita parte de muita ordem mística ao longo da vida. Wicca, druidismo, maçonaria. Não cheguei a entrar na maçonaria, mas já recebi uns convites. Rosa Cruz, enfim, Demolay, Telema. E aí eu sempre fui iniciado e eu queria um nome que fizesse tanto a ponte do lado da minha mãe, né, que é portuguesa, descendente de português com espanhol, como do meu pai, que é um homem negro, que é filho de indígena com um escravo fugido, escravizado fugido. Nossa! E aí, na verdade, é avô, né? Bisavô, uma coisa assim. E aí eu queria fazer um nome que fizesse, ficasse ali no meio termo. E o Ogan, ele é o tocador de atabaque sagrado na Umbanda, e ele também é o alfabeto celta mágico. Olha, gente, da onde surgiu?
Que tem toda eu não uma sabia, história. eu sonhei com esse nome, sonhei com uma situação esquisitíssima, assim. Eu lembro até hoje do sonho. Eu tava numa clareira, numa floresta, assim, esquisitíssimo. E aí eu vi esse nome ser escrito como fogo numa árvore. É como se alguém tivesse, sabe, cortado ele na árvore, assim. E eu acordei e falou, Hogan, é esse nome. Aí falei para os meus mestres na época, contei isso para eles, e eles falaram, se você sonhou com isso, fica com isso, né? Aí eu sonhei com esse nome, fiquei com ele, e depois eu descobri o significado, eu não sabia do significado. Fiquei com ele, né, e fiquei até hoje. E aí o Hogan é o oficial, o Nintendo é geralmente um mudo. Mas ele é um mudo, gritando. Você não fala um I, mas você fala o E, muito mudo, gritando. Nossa, que interessante, né, gente? Adorei. Já tem toda uma história. Já é uma história que pode virar livro, né? Virou, na verdade virou. Eu não segurei, virou. O meu último livro que está na Amazon, na verdade, que é o que eu vou concorrer no Prêmio Kindle desse ano, que é um livro chamado As Almas dos Meninos Perdidos, que é um livro que fala... Ele é o meu único livro biográfico. As Almas Dos Meninos Perdidos. Ah, sei aqui, ó. Nossa, que capa linda! Obrigado. Então, você fez essa capa? Eu fiz. Quer dizer, eu fiz no Canva, mas eu fiz. Eu que apertei os botões lá. Tá linda, mas peraí, deixa eu entender. As Almas dos Meninos Perdidos, você produziu e coincidentemente colocou para concorrer ao Prêmio Kindle, é isso? Eu já estava com ele. Vamos lá, eu vou falar desde o começo. Eu sou muito a favor da profissionalização do autor, certo? Profissionalização do autor, para mim, não é só você publicar livros, não é só deixar eles públicos, ficar lançando no mercado. Também tem a ver com estratégia, posicionamento, cuidar da sua marca, cuidar da sua imagem. E aí, o que eu fiz? Quando eu comecei a escrever esse livro, era o prêmio Kindle do meio da pandemia, acho que era 2021, 2022, uma coisa assim. E não deu tempo de eu terminar. E eu falei, bom, já que não deu tempo, eu vou fazer ele mais devagar, vou segurar por mais tempo. E, em vez de eu ficar lançando o livro alucinadamente no Kindle, eu vou segurar e quando sair o próximo prêmio Kindle, eu me inscrevo. Então, eu fiquei mais um ano trabalhando nele, com mais calma, com mais paciência, com mais estratégia. Quando o prêmio Kindle saiu, eu lancei. Entendeu? Então, eu segurei ele de propósito. Entendi. Bom, As Almas dos Meninos Perdidos é uma história sobre Roberto, um jovem da periferia de São Paulo que, por circunstâncias da vida, se envolve com um crime. Quem é o Roberto na tua história? Que personagem é esse que tu construiu? Então, o Roberto, na verdade, sou eu. Né? O Alma dos Meninos Perdidos, ele é um livro... Na verdade, assim, ele é um filme autobiográfico cheio de mentira. E a grande sacada dele, a grande sacada desse livro é você conseguir filtrar o que eu estou inventando e o que é real. E eu vou te dar um único spoiler do livro, que é as coisas mais absurdas são as coisas reais. Entendeu? Ai, isso é difícil, né, gente? A gente vai ter que ler esse livro. Ele é muito ficção jovem, né? Ele é uma ficção nova. Então é um moleque, na verdade, que ele mora lá nos cafundós da periferia de São Paulo e ele começa a se envolver com crimes, começa a se envolver com coisas erradas, até que um dia acontece uma coisa na vida dele totalmente inovadora que ele nunca esperava e aí ele fica naquele meio termo de putz, é isso aqui é legal, mas isso aqui vai deixar de fazer eu ser quem eu sou. Mas será que o que eu sou é bom? Entendeu? E aí ele começa a se questionar, pela vida, sobre a vida dele, e enquanto isso o crime está acontecendo ao redor dele, né? Eu falo muito da época dos esquadrões da morte, das periferias do Brasil, que pipocaram na década de 90, né? No meio,
começo ali da década de 80 e 90. Eu falo muito sobre negritude e sobre periferia, sobre como era ser pobre na década de 90 e que estranhamente não mudou muita coisa desde então, né? E da onde eu cheguei hoje. Entendi. Bom, em uma noite fatídica, após cometer um ato que mudaria sua vida para sempre, Roberto tem um encontro transformador com a literatura e o jogo de RPG. Adoro jogo de RPG, gente. Adoro. Muitas histórias, muitos livros de autores que eu recebo aqui saíram de RPG. Muitos livros de fantasia. É fantástico para mexer com a imaginação. A partir desse momento, ele encontra uma oportunidade única de se reinventar e escapar do ciclo de violência que parecia destinado a perpetuar. Você joga RPG? Eu jogo RPG e eu comecei a jogar RPG por causa disso. Na verdade, eu era um moleque muito bom, eu era muito novo, seus 13, 12, 13 anos, eu era muito parte do que eu estava acima dos bullies, né? Eu gosto de falar. Eu estava acima dos bullies, eu estava com uma pessoa muito barra pesada na minha escola, e aí a gente cometeu uma série de pequenos delitos dentro do bairro, e esses delitos me garantiram um dinheiro. E aí eu fui numa, não sei se você vai lembrar, eu fui numa videolocadora. Lembra? Peguei videolocadora. Eu fui numa videolocadora, aí eu fui alugar um jogo chamado Final Fight 3, que era um jogo de luta, e eu, sem querer, aluguei um jogo chamado Final Fantasy 3, que era um jogo de RPG. Que, na verdade, acho que é o Final Fantasy 6 na versão americana, uma coisa assim. E aí eu comecei a tentar jogar aquilo, não consegui, vi lá que era RPG, fui até uma banca de jornal, comprei uma revista Dragon Brasil de RPG, né? E não entendi nada. Falei, mano, o que é esse RPG? Eu nunca vi esse RPG. Vou só chamar o cachorro aqui, peraí. Fui até a banca de jornal, comprei essa revista, né? E aí eu não entendi nada daquele RPG. Aí eu voltei para a escola e comecei a conversar com os moleques nerds da escola que jogavam RPG para entender o que era aquilo. Aí eu fui me apaixonando, comecei a largar as amizades que eu andava, né? Essas amizades começaram a morrer também, porque eles começaram a entrar em crimes mais pesados, aí se a polícia não pegava, o esquadrão da morte pegava, ou outro bandido pegava. E aí, só que eu já estava fora dessa situação, né? Eu não existia mais. E aí eu comecei a jogar RPG, comecei a ficar apaixonado. RPG me levou a escrever, me levou a ler igual um maluco. Essa aqui não é nem metade da minha Eu tô estante. vendo. Essa aqui é só uma, porque eu acabei de mudar e ela tá aqui atrás, né? Porque eu ainda não consegui arrumar o quarto, os móveis estão para chegar. E aí eu comecei a jogar muito RPG, comecei a adorar e tal. Aí isso me levou a escrever, me levou a fazer letras no Mackenzie, né? Aí depois, a vida mudou completamente. Mudou tudo. Eu fui morar fora, fui morar no Canadá, estudei fora. Tudo por causa disso. Que maravilha, gente. Tô chocada. O RPG foi o início da carreira, dessa trajetória de literatura do nosso autor. Ai, é tão bom ver essas histórias, né? Eu adoro, gente. Que é inspirador. Bom, as almas dos meninos perdidos continuam. No entanto, o passado de Roberto ainda o assombra e seus fantasmas estão sempre à espreita, prontos para arrastá-lo de volta para a vida do crime e da violência. Em meio a essa luta interna, Roberto precisará enfrentar seus medos e tomar decisões difíceis para se manter fiel à sua nova identidade e a tudo o que conquistou. Esse livro, gente, tem aí em torno de 200 páginas, tá? 195, 200 páginas. Você inseriu alguma figura feminina na tua história? Quem é que caminha com o Roberto durante a trama? Ou você focou só
nele nos dilemas? Cara, eu foquei muito nele, né? Como ele era inspirado em mim, assim, eu foquei muito nele. Mas tem uma coisa que eu fiz que foi não apagar e não diminuir erros. Não apagar Entendeu? o quê? Não apagar erros e não diminuir esses erros. Então, teve muito relacionamento que eu coloquei, eu mudei o nome de algumas pessoas, tal, só para preservar a imagem delas, mas tem muita situação com garotas, namoradas, essas coisas que aconteceram, que foram levadas para o livro, né? E é um livro assim que é feito para você não gostar de mim, né? Você não vai gostar do personagem, às vezes ele é machista, às vezes ele é idiota, né? A gente está falando de um moleque da década de 90, que cresceu em outra realidade. A gente nem discutia racismo, machismo, direito nessa, pelo menos na realidade em que eu crescia. E isso está dentro do livro. De várias formas, isso está. Boa parte das pessoas que caminham com o Roberto ali são ou amigos ou interesses românticos. E eu até eu ouso dizer que boa parte do livro é movida por interesses românticos. Tipo, interesses que eu tive em alguém que me fez pesquisar alguma coisa, me fez ir atrás de alguma coisa para ficar perto da pessoa, e aí isso acaba movendo a história para outras coisas que eu nem imaginava que iam acontecer na minha vida. Então, por exemplo, vou começar a ouvir rock de uma garota. Aí, de repente, aprendi a tocar baixo e fui fazer um show no Ibirapuera. Entende? Eu vou aprender inglês, reforçar inglês por causa de uma garota. E, de repente, quando eu vi, consegui ganhar um prêmio internacional, eu ganhei o Otis, né, do Wattpad. A gente vai falar sobre isso. Eu ganhei o Otis em 2018 e, de repente, estava ganhando o prêmio internacional. Entendeu? Então, tem muita coisa ali que é movida pelos outros personagens. Sim. E que você percebe que sem aquelas pessoas isso não aconteceria. Mas o foco é sempre o Roberto, né? E a forma como ele interage com aquilo. Muito bem, gente. As Almas dos Meninos Perdidos está disponível no site da Amazon e você pode ler aí pelo Kindle Ilimitado. Inclusive, vai participar do prêmio Kindle. Então, já acessa lá para que vocês possam conhecer um pouco mais essa história, esse livro, para conhecer. Eu vou botar o link aí para vocês do livro nos comentários. E depois, na live, quando ela acabar, eu vou deixar disponível nos comentários ou até no post. Inclusive lá no canal do YouTube e no Spotify também, para que vocês possam acessar. Agora, Gam, me diz uma coisa. Você falou aqui que é escritor de ficção negra focado em steampunk e afrofuturismo. Eu nunca ouvi falar disso. O que é isso? Explica pra gente. Steampunk e afrofuturismo? Ou um depois do outro? Pode explicar um primeiro, depois o outro, tanto faz. Vamos lá. Só estou fechando aqui, porque ficou coisa... Vamos lá. O steampunk, tá? Ele é um filho do steampunk. Steampunk você conhece. A fantasia neo-vitoriana. Sim. Ela rima steampunk, para quem não conhece. Ele é um tipo de ficção ou de fantasia que reimagina o período vitoriano caso a Revolução Industrial e a chegada dos computadores tivessem acontecido antes. Ele é só isso. Período vitoriano com a nossa tecnologia. Ele é retrofuturista. Por quê? Porque ele tem toda uma estética vitoriana, mas ela é retroativa. A gente está enxergando a partir da nossa época de hoje para o período vitoriano e imaginando possibilidades. Dá um exemplo de livro desse estilo. A Máquina Diferencial é o pai é o livro formador do steampunk, tá? Mortal Engines é considerado steampunk. A trilogia da Bússola de Ouro é considerada steampunk. Toda a minha saga, o Baronato de Showa, é a primeira saga steampunk, o primeiro livro steampunk nacional, né? Os livros do Enéas Tavares são steampunk, eu sempre esqueço o nome dele. Ele é o Terrível
Dr. Luizon, um negócio assim, é steampunk, tá? Nos filmes, a gente tem exemplos, mas eles são meio ruins. Que é o filme Mortal Engines, né? Que é do Peter Jackson, A Liga Extraordinária, As Loucas Aventuras de James West, o Van Helsing, aquele que é com o cara que fez o Wolverine, esqueci o nome dele, Hugh Jackman. Todos esses filmes são steampunk, tá? Eles misturam coisas vitorianas com elementos atuais. Deixa eu ver o que mais. Tem uma série na Amazon muito boa que chama Carnival Row. Ela é bem steampunk, tá? Vou ver. Aí tem um anime Steam Boy, tem um anime com Metal Alchemist, Blood, tá? São todos steampunk. Bom, basicamente é isso. Só que o steampunk, ele tem uma crítica, principalmente pelas minorias, né? Tanto o público negro quanto as mulheres, que é o que a gente chama de supressão da realidade, né? Que é o quê? A supressão de realidade não é quando você mente, mas é quando você omite coisas daquele mundo, você omite coisas, né, para fazer a sua narrativa funcionar. E o steampunk ele tem um problema muito grave, que é ele não discute, é muito difícil você achar um steampunk que ele discute racismo e feminismo. Geralmente isso é meio que varrido debaixo do tapete, fica subentendido, ou não se altera. E aí se imita coisas do nosso mundo atual. Mas a grande briga do pessoal que fala disso é, pô, mas você conseguiu imaginar todo mundo a vapor, né? Toda uma nova Europa a vapor, por que você não consegue reimaginar esses pontos delicados da nossa história? Por que o personagem negro nunca é o protagonista? Por que ele é sempre alguém engraçado, o personagem que morre? A personagem feminina é só amiga do personagem principal, o interesse romântico, meio burra, que está lá para ser salva. Vamos mudar isso. E aí o steampunk ele vem exatamente para isso. Ele vem questionar e ele vem trazer algumas perguntas para os escritores, para os criadores de conteúdo de maneira geral, que é, e se a África nunca tivesse sido escravizada? E se as sufragistas tivessem conseguido os direitos dela muito, muito antes? Durante a primeira Revolução Industrial, o sufragismo já tivesse conseguido levar tudo adiante. E se a gente começasse a imaginar essas posições de minoria em outras posições, pessoas PCD, por exemplo, elas não seriam tão marginalizadas na Revolução Industrial em um steampunk, porque a gente ia ter vários tipos de próteses e ferramentas que mudariam a vida dessas pessoas, ou que trariam novas abordagens sociais para o modo como a gente lida com essas pessoas. Entende? Então, o steampunk ele é uma resposta a alguns problemas do steampunk, mas ele é centrado, né, apesar de discutir sobre outras minorias, ele é centrado na afrosimplicidade. Ele fala da África, ele fala da não escravidão, ele fala de como rei, e não como escravo da pessoa escrava. Tá? Tanto que o meu livro, Baronato de Pessoa, ele é uma série que é baseado na cultura etíope. Para quem não sabe, os etíopes, eles têm algumas tribos, alguns grupos étnicos, que eles são judeus. E eles são judeus num nível que eles conseguem falar o hebraico fluentemente, né? E eles se comunicam fluentemente com qualquer judeu de qualquer outra parte do mundo, além de obedecer os preceitos da Cabala e esqueci o nome do livro dos judeus agora. Enfim, eles seguem todos os preceitos dos judeus da mesma forma que o pessoal de Israel. E não há diferença nenhuma entre eles. Então eu me inspiro nesse grupo específico, né, que são os Bnei Israel, os filhos de Israel, para contar uma história meio militarista, meio sobre crítica. Nossa, que interessante isso, né, gente? Eu confesso que eu não tinha escutado ainda sobre steampunk e vou procurar mais fundo nisso para poder entender, porque todo dia a gente aprende alguma coisa.
todo dia. Incrível isso. Agora, o afrofuturismo também está envolvido nisso, né? Ah, Eles se mesclam, não é isso? não, eu mesclo os dois, que é uma coisa pessoal minha, tá? O afrofuturismo, ele é um gênero norte-americano, tá? A origem dele são os bailes de jazz da década de 60, 70, com um cara chamado Sun Ra. O Sun Ra era um músico de jazz, né, um maestro de jazz, na época que o jazz ela tinha grandes bandas, né, que eram realmente especialistas. E o que acontece? O Sun Ra ele começa a discutir sobre a posição do negro na sociedade americana. E aí ele chega a uma conclusão. Ele fala, cara, não existe espaço para o negro, nem no passado, nem no presente, não vai existir no futuro. Space is the place. O espaço é o local. E aí ele começa a fazer discos para impulsionar os negros a quererem sair do planeta Terra. Pô, gente, a única saída para a gente como pessoa negra é ir para outro planeta, só de pessoas negras, e a gente formar a nossa sociedade lá. E aí, isso vira os temas do disco dele. Ali na década, o afrofuturismo é um termo muito longo, tá? Tanto o steampunk é um termo de 2016, o steampunk era de 98, 99, e o afrofuturismo ele vai surgir ali entre a década de 70 e a década de 80. Tá? Por quê? Porque na década de 70, o Sun Ra fala de afrofuturismo, mas ele não batia no negócio, propriamente. E aí, ali na década de 80, 70, eu sempre esqueço o nome do jornalista. Tem um jornalista branco que ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma matéria sobre a ausência de pessoas negras na ficção científica. Por que a gente tem tão poucos negros na ficção? E aí ele faz uma matéria que é uma piada com aquele filme Back to the Future. Ele faz um artigo que se chama Black to the Future. E aí ele entrevista 3 autores, que é o Delany, a Tricia, acho que é Tricia Rose, e a terceira moça eu sempre esqueço, tá? Mas ele entrevista essas pessoas e aí eles explicam, cara, eles falam a mesma coisa que o Sun Ra. A gente não, além da gente não ter espaço, a gente não tem acesso. E quando a gente está falando de pessoas negras não terem acesso à ficção e a histórias de ficção, a gente não está falando geralmente o que acontece com a sociedade branca, que às vezes o cara não tem dinheiro, às vezes ele não conhece, às vezes isso, aquilo. A gente está falando de uma sociedade que às vezes a pessoa não tem luz em casa. A gente está falando de uma sociedade que a pessoa às vezes tem que dormir debaixo do colchão porque está tendo tiroteio na residência dela. Que ela não tem biblioteca no bairro, ela não tem biblioteca na cidade. A gente está falando de outros parâmetros sociais que fazem com que pessoas negras não cheguem até a ficção. E aí como é que é o nome dele? E aí o cara escreve essa matéria e eles, nessa entrevista, eles batizam esse movimento que esses 3 autores estão fazendo de afrofuturismo. Por quê? Porque o afrofuturismo ele tem alguns pilares para funcionar, né? Eu chamo de a estrela de 6 pontas. As 3 primeiras pontas que a gente tem é autor, obra e... Como é que é o nome? É o autor, a obra e o leitor. O leitor, ele não precisa ser negro. O afrofuturismo é para todo mundo, tá? Mas a obra afrofuturista, ela tem que falar de negritude. Ela tem que ter como personagem central personagens negros. E os autores de afrofuturismo precisam ser negros. Porque é só através da vivência negra, passando pelos personagens negros, que a pessoa leitora vai ter uma noção do que é aquela realidade ou qual é a visão da negritude para a ficção científica ou para a ficção de qualquer forma. Só que o afrofuturismo ele também precisa dos outros 3 pilares. Né? Por isso que eu falo que é a estrela de 6 pontos. Porque ele precisa ter como tema a vida da pessoa negra em relação à tecnologia e ao futuro. Então a gente sempre está nessas 3 pontos. A gente tem o personagem negro, a relação dele com a tecnologia
né? O afrofuturismo ele exige que haja algum grau de tecnologia, igual aquela série Black Mirror. Podem ser coisas sutis, tá? Não precisa ser um homem negro dentro de um robô gigante, uma mulher negra numa espaçonave. Mas podem ser coisas mais sutis, tipo Black Mirror, tá? E a sociedade, como que essas três figuras se encaixam para te contar uma ficção? Isso não necessariamente implica em um termo que eu vou usar aqui pedindo milhões de desculpas, que é a tal da lacração, tá? Mas aqui eu vou usar a lacração de uma outra maneira. Vou usar a lacração como fazer por fazer. Colocar o personagem lá só por ele estar lá, só para eu discutir as dores das pessoas negras. Não, não é isso, tá? O que eu quero entregar para você é uma ficção de qualidade que ela não precisa necessariamente ser política, ela não precisa ser ativista, e que ela pode ser, sim, escapista, ela pode ser divertida, ela pode ser gostosa de ler e não ficar tentando me passar lição de moral, tá? Isso não tem nada a ver com aquilo que a extrema-direita hoje chama de lacração, produto personagem negro, isso, aquilo. Não. Eu estou falando de uma falsa representatividade que a gente percebe enquanto leitor, a gente percebe que, cara, isso aqui não casou bem, não fizeram direito, foi esquisito, mas estou falando de você se respeitar como autor e você respeitar os seus leitores também como leitores e mostrar para eles que existem outras possibilidades de ficção e que essas possibilidades de ficção vão enriquecer a sua mente. Exatamente. Muito bom, né? Ai, gente, está aprendendo tanto. Agora eu vou te contratar para me dar umas aulas, tá? Porque a gente tem muito que aprender com você. Agora, eu tô vendo aqui que você foi também vencedor do Whats 2018. Você começou a escrever no Wattpad? Como é que foi isso? Como é que começou isso? Cara, eu acho que eu sou o único autor dessa geração Wattpad que fez o caminho inverso do Wattpad, né? Eu não comecei escrevendo no Wattpad, eu não sabia o que era o Wattpad, e aí eu fui morar no Canadá, né? Quando eu fui morar no Canadá, eu estava namorando uma moça que ela escrevia no jornal lá de Toronto, né? E estava saindo uma notícia sobre a Lilian Carmine. Não sei se você conhece a Lilian Sim. Carmine. Estava saindo uma notícia sobre a Lilian Carmine e aí ela conseguiu o contato da Lilian. E aí eu comecei a trocar ideia com a Lilian, eu não sei nem se ela vai lembrar disso, né? Eu comecei a trocar ideia com a Lilian, ela falou, olha, é uma plataforma, assim, 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 inclusive eles são aí de Toronto. Aí eu pensei, cara, eu vou visitar, vou aproveitar, vou visitar a sede do Wattpad. E eu descobri que ela ficava na minha rua. Ficava, tipo... É que eu morei na rua que é considerada uma das 3 maiores ruas do mundo, tá? De comprimento. Então eu falo assim, era na minha rua, mas era tipo meia hora de metrô, sabe? 15 minutos de metrô. Era longe, mas era na minha rua. E aí eu mandei um e-mail para eles, assim, sem esperar nada. Você tava tipo, vou mandar e-mail ver se alguém responde, né? E eles responderam e falaram, olha, pode vir. Aí eu fiquei mega felizão, né? Pô, os caras deixaram eu ir lá, vou lá. E aí eu fui visitar o Wattpad e eu me encantei por ele. E aí o que eu fiz? Eu comecei a lançar alguns pequenos contos lá e ele estourou. Meu Wattpad na época ele tinha 50 mil leituras cada livro, 100 mil leituras cada livro. Ele estourou, né? E aí eu tava com meu livro na editora Drácula. Não sei se você Uma mistura conhece a Drácula. boa, eu gosto. E aí eu resolvi fazer o caminho contrário. Eu falei, cara, eu vou te. Na época eu fui muito imaturo, na verdade. Não façam o que eu fiz, tá? Não vai funcionar. Tá? Hoje em dia não funciona pela loucura que eu fiz. Que é, eu tirei da editora e mandei para o Wattpad. Né? E aí demorou uns 6 meses e eu ganhei o Odyssey. Ganhei o selinho e tal, né? De curioso e tal. E aí eu lembro que eu bati muitas solicitações na época. Eu bati 20 mil, 30 mil por mês, um negócio assim. Estourou, fez muito bem para a minha carreira, eu fiz uma carreira em vários lugares e tal, mas ele não tinha retorno financeiro. Né? O Sim.
retorno financeiro dele não existe no Wattpad. Aí eu fiquei, pô, fiz besteira, não devia ter saído da Drácula, devia ter sido alguma coisa exclusiva para o Wattpad, que hoje é o meu conselho. Se você tem um livro, você quer monetizar ele, não manda para o Wattpad. Escreve um livro com outros, escreve outro livro, queima ele no Wattpad, porque se você publicar no Wattpad, as editoras não vão querer publicar, tá? Eu garanto para vocês isso, qualquer editora não vai querer publicar porque não vale a pena para eles, tá? E deixa o livro lá queimado no Wattpad para as pessoas terem acesso gratuito a algum trabalho seu. Entendeu? Foi o que eu falei com você no começo da live. Saiba agir com estratégia e saiba ser profissional também. Então, eu ganhei esse prêmio, só que esse prêmio me ajudou com muita coisa. Por exemplo, depois desse prêmio, eu fui convidado a publicar pela Jambô, pela editora Jambô, que faz o Tormenta. Eu estou no Crônicas de Jambô 2, e aí eu recebi um convite para publicar a Conda, o André Bianco, na primeira ou segunda coletânea dele, que saiu pela Império. Quando ele começou com as mentorias, eu entrei naquela antologia sombria que era de contos de terror. Né? E aí isso me abriu porta para ser convidado para outros lugares. Aí, assim, depois de... Isso foi em 2016. 2016, 2017. Aí eu comecei a ver retorno financeiro, que começou a me ajudar financeiramente mesmo, no meio da pandemia, ali para 2021. Entendeu? Então, assim, quem está ouvindo aí, tem esperança de, vou publicar no Wattpad e vou ficar milionário, não vai, tá? Mas pode vir fora. Mas não use o seu melhor livro lá. Haja com estratégia. Exatamente. Fica aí a dica de quem ganhou o Whats 2018. Usando estratégia e profissionalismo. O nosso autor foi o primeiro brasileiro publicado na revista nigeriana, o Minana Magazine. Falei certo isso? E já publicou com editoras como Jambo Draco, Grupo Editorial Quimera, que é a da Mari Roman, linda, maravilhosa, um beijo para ela. Agora, o que eu estou em dúvida, Algan, é o seguinte: os Oradores dos Sonhos, quando que ele chegou? Você já escreveu ele há muito tempo? Você está publicando ele agora? Porque eu estava vendo no site da Amazon que ele já estava lá, se eu não me engano, desde 2021, 2021, alguma coisa. Você está republicando ele? Como é que está isso? A gente está... O que acontece? Os Oradores, na verdade, ele tem uma... Não é exatamente uma prequel, mas é um embrião dele que chama Apanhador de Sonhos, que está lá na Amazon. Isso acho que é uns R$3, R$4, então é um livrinho pequeno. No meio da pandemia, eu conheci a Mari, que é a editora-chefe do grupo editorial Quimera, né? E ela me propôs, cara, você não quer escrever um livro para mim? E eu, há muito tempo, eu estava com um rascunho dos Oradores na cabeça, porque era uma coisa que outros autores tinham falado para mim, gente maior, bem maior que eu, né? Felipe Castilho, o Eric Novello, né? O Dracon, que tem um livro único para os seus leitores não precisarem comprar as suas sagas. De novo, lembra que eu estou falando, a gente sempre diz, profissionalização e pensar nas pessoas também. E aí eu fiquei com isso na cabeça, cara, eu só vou pegar café aqui, tá? Eu preciso de um livro, para quem quiser conhecer o meu trabalho, não precisar ler uma saga de 8 livros, 20 contos, 4 RPGs. Preciso de um livro que seja só um. Então eu vou reescrever o Apanhador de Sonhos. Entendeu? Só que eu não queria eliminar o Apanhador de Sonhos. Eu não queria apagar ele. E aí, qual que foi a minha ideia? Eu lembrei de histórias do Nárnia. E Nárnia, ele só muito sobre retransformar a imaginação. Então, o que eu fiz? Eu transformei o meu processo de recriação do livro no processo de recontar a história. Então, o mundo dos Apanhadores dos Sonhos é um mundo de Agadá, que é um mundo da imaginação, dos sonhos. Eu chamo o cachorro de novo.
ela tá terrível. Vem aqui, dá aí pras pessoas. Aí vem todo mundo menos ela, né? Ó. A cara do bandidinho. Aí esse é o menor. Aí esse é o esquema de pirâmide, esse é o irmão. Todos com cara de bagunceiro. Nossa, você não tem ideia do caos que essa casa virou. E aí eu escrevi os oradores. E qual que é a sacada dos oradores? Ele é assim, ele é um livro único, que é a história de 5 crianças que elas vão parar no mundo de imaginação, né? Que é um mundo de HD. Quando eles chegam lá, elas descobrem que a Cuca, ela roubou o livro do destino, o livro dos sonhos, né? E ela está tentando dominar o imaginário dos adultos. E toda vez que ela perde, ela recomeça o livro. A Cuca, nossa personagem? A nossa é a Cuca mesmo, a mulher bruxa jacaré. Só que toda vez que ela perde, ela reconta a história. Entendeu? E os personagens principais, eles são inspirados em personagens de histórias que a gente conhece. O Capitão Ganso, o Pedrinho, Aladim, são personagens dos contos de fadas, de tudo que é imaginário comum, imaginário humano. Então você lê os personagens e você fica, mano, eu conheço esse personagem de algum lugar. Ah, saquei quem que é. Entendi quem que é essa personagem. Entendeu? Ele não é tão explícito, por exemplo, quanto o Once Upon a Time. Então, assim, a ideia dos oradores é assim, você pode ler inteiro, né, de uma vez só, ou, se você quiser, você pode ler o Apanhador de Sonhos em algum momento. Um não influencia o outro, mas é como se você estivesse assistindo o remake de um filme. Entendeu? Sim. Pode ler separadamente que não interfere, gente. Nada. E ele é um livro que eu refiz, né? Eu refiz ele inteiro. Então ele é uma abordagem nova. Tá? Então, assim, quer conhecer o meu trabalho, mas você não quer ler os contos que estão na Amazon, mas você quer um romance físico, você tem os oradores. Você quer um romance digital, para você ter mais tempo de ter contato comigo, Alma dos Meninos Perdidos. Ah, gostei do estilo do Ogre. Então agora vai embora, vai lá na Amazon, vai lá na Wiclap, baixa, compra os livros, porque agora você tem outros 20 livros para fazer sua estante. Ai, que maravilha! Eu tenho que te parabenizar por essa capa também dos oradores, que tá lindíssima. Tá uma capa moderna, eu não sei, foi produzida por... Ah, não, tem um ilustrador dessa capa, não tem? Você fez a parceria com ele nessa versão também? Essa capa específica foi a Mari que foi responsável. Então eu sei que tem um ilustrador contratado, uma pessoa que ela chamou para fazer a capa. Aí ela fez a diagramação da capa, né? Ela montou. Ai, tá linda essa capa, tá um negócio moderno, forte, chamativo. Agora, gente, esse livro, Os Oradores dos Sonhos, tá em pré-venda, não é isso, Gão? Pré-venda. Onde que as pessoas podem adquirir o teu livro? Agora na pré-venda e pós-pré-venda. Eu vou ter que olhar aqui A pré-venda vai até quando? A pré-venda vai até o lançamento dele. Quando que é? Que é no dia 25 do mês que vem. Aqui em São Paulo, na Livraria da Vila. 25/10, teremos aí lançamento. Como é que tá essa organização para o lançamento? Aonde vai ser? Como é que você está agitando esse lançamento? Vamos lá, passei vergonha. A pré-venda até dia 21, vai ser dia 21, tá? Vai ser o lançamento oficial dele. Dia 21, às 17 horas, lá na Livraria da Vida, né? E aí a gente já fez um acordo com a Livraria da Vida, tal. Claro que eu estou super ansioso, né? Eu acho que todo autor tem aquele medo do fracasso, né?
Então eu tenho mais medo de não ir ninguém e eu ficar lá, tipo, 3 horas olhando pro céu. Ó, eu já te falo que eu recebo muitas pessoas aqui de pré-venda que falam exatamente o que você falou. E depois, quando voltam, falam, Monique, fiquei com tanto medo de ninguém aparecer, de ninguém não sei o quê, e foi um sucesso. Você acha mesmo que ninguém vai aparecer para te prestigiar, Algan? Sabe qual é o meu problema? É que meus amigos estão comprando tudo no site, que é o site da Quimera, né? Grupo Editorial Quimera.com.br, página de produtos. E a galera tá comprando lá. Então eu tô com medo deles comprarem e eles falaram assim, não, depois na hora que eu te ver qualquer dia aí, eu levo, você assina. Porque eu sou muito fácil. Eu sou muito fácil de achar. Então eu tô com medo deles, tipo, da galera comprar e eu chegar lá e falar, Não, e não é você, né? só isso. São os amigos, são as pessoas que estarão lá, o pessoal de editora. É uma comunhão, são outros leitores, você vai conhecer outros leitores lá. Sim. Ainda mais é lançamento físico, que todo mundo adora tirar foto com o escritor, que compra, que vai prestigiar. Você vai conhecer um monte de gente, é uma delícia. Você já fez lançamento físico, não já? Eu fiz o do Baronato de Shaw 1 pela Draco. A gente fez na loja oficial do Anime Friends, quando o Anime Friends tinha uma loja lá na Liberdade. Para mim foi muito bom, o livro esgotou. O livro esgotou no dia. Eu fiquei, nossa, eu não imaginava. E eu fiz de mais uma coletânea minha, que foi o meu primeiro lançamento, que era de uma coletânea chamada Ano Domini, que eu publiquei. Tinha, quem que tinha? Tinha eu, Leandro Reis, Rafael Dracon, Ana Cristina Rodrigues, tinha vários nomes, eu acho que tinha até o Spore nessa coletânea. Mas foi bastante gente. E essa esgotou também, foi sensacional. Pois é. É sempre assim, quando a gente menos espera, esgota mesmo, as pessoas compram, as pessoas comparecem. É uma delícia a gente fazer lançamento físico. Sim. Façam sim, de conto, de coletânea, de livro solo. Ai, façam, porque não tem nada melhor. Vocês se sentem. A gente fica, né? Muito na expectativa. E a gente só acredita quando está tocando, quando está vendo o negócio acontecer, porque até então a gente se auto-sabota. Será que não sei o quê? A gente só tem essa consciência quando realmente acontece. Agora, o Ganho eu sei que está aí no pré-lançamento, outros livros publicados, mas assim, projetos para 2024, está muito cedo? E se eu te contar de projeto, todos os projetos, na verdade, eu tenho um projeto para 2026. Se Não para de escrever, não, gente. assim, se todo mundo que falou que vai fazer fizer mesmo, eu vou até 2026. Eu vou ter que puxar, eu vou ter que olhar aqui para baixo, porque eu não sei o nome do jogo, tá? Mas eu voltei a publicar coisas com a galera do RPG, né? Para agora, para o segundo semestre de 2023, eu estou fazendo uma parceria com o pessoal do Movimento RPG e eu estou criando o cenário afrofuturista deles, né? Que é uma galera que joga e tal, e eles vão disponibilizar um cenário afrofuturista para os colaboradores e para os apoiadores do projeto deles. Para quem conhece, é um projeto que ele tem muita inspiração do Wakanda, né, do Pantera Negra, e da nova fase dos X-Men, que agora eles estão morando em uma ilha isolada chamada Krakoa, né? Então uma ilha extinta, desculpa. É uma ilha cibernética na cyberfuturista, afrofuturista, que ela, na verdade, ela foi erguida pelos Dogons, que é uma população negra do interior do Mali, que eles tinham conhecimentos astronômicos de antes do século XVI. E, tipo, eles tinham coisas assim que os cientistas da nossa época não conheciam direito, não sabiam direito como funcionava. E aí, quando eles foram questionados, eles falaram, um dia, lá no passado nosso, pousaram umas criaturas reptilianas aqui no pele de golfinho. Eu estou sendo muito grosseiro na explicação, tá? É exatamente isso. E deixaram aqui um monte de informação para a gente sobre o universo para chegar até eles.
Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Esse projeto tem umas 10 pessoas, algumas mais pequenas, bastante. É porque cada um, é o que a gente fala sobre profissionalização, né? Cada um está envolvido de um jeito. Então, eu sou o autor, o outro gerente do projeto, o outro é o ilustrador, né? A outra é a revisora, aí tem uma menina que vai fazer ilustração também, tá? Segundo projeto, esses são os 3 RPG. O segundo projeto, ele chama Uncameras, que é eu vou escrever, na verdade, um conto steampunk para esse universo, que é do Fábio Jim, que ele vai entrar no Catarse agora acho que no segundo semestre. E eu estou ajudando o Alan, acho que é o Santos, esqueci o nome do cara, que mancada, com o Cachorro Samurais 2, que é um cenário de RPG que você joga com samurais, mas todo mundo é cachorro. Nossa, a imaginação. É super gostoso. É um RPG super gostosinho de jogar, né? E aí eu tenho um projeto que infelizmente eu não posso contar porque eu ainda não assinei, né? Então eu não sei o que é, mas é um negócio gigantesco, assim, que na hora que sair vai todo mundo ficar sabendo, né? Então, que delícia. Torçam por mim, porque é o projeto que eu tô tipo, nossa, tomara que saia, sabe, aquilo que você quer mesmo. Alan Silva, obrigado, falaram aqui no chat. Tem esse projeto que é o projeto assim, que eu tô mais botando fé, porque é grandão, né? E, por último, eu sou o editor do Último Ancestral RPG, que é o cenário, é o RPG do, como é que é o nome? Do Ale Santos, né? Que é o livro Último Ancestral, que é um livro afrofuturista que saiu pela HarperCollins, né? E ele foi comprado recentemente, eu não lembro se foi pela Amazon ou Stars, para ser uma série. Olha que bacana. Então a gente vou dar a cola para o bebê aqui de novo. A gente está aqui esperando a resposta e o que eles vão fazer, né? Se eles vão fazer no meu sério, qual que é a pegada deles. Cachorro, né? Que maravilha! Assim, muito bem. Isso são só os outros projetos, né? Eu ainda estou rascunhando um monte de coisa minha. Qual é o teu Instagram? Para quem quiser te conhecer, te seguir, trocar ideia com você, acompanhar os seus projetos. Cara, todas as minhas redes eu mantenho o mesmo nome, que é o nome que o pessoal tá vendo aqui, né? Que é o Ogan, _, deixa eu ver se eu coloquei underline. Vou botar aqui para vocês, gente. Tá? Que é o Ogan. Mas assim, se você digitar só o Ogan, geralmente já aparece. Ele já me aparece, porque tem pouca gente que tirou por mim. Tá? Eu botei aí no... Isso. Coloquei aí nos comentários para vocês. Eu vou marcar o autor como colaborador. Então vai aparecer no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Lembrando que o livro do nosso escritor, Os Oradores dos Sonhos, está em pré-venda. E o lançamento é dia 21 de outubro. Vai ser um lançamento físico. Ogan, quando sair, manda o link pra gente. Não só da pré-venda, quando você colocar lá, mas se você puder botar nos comentários, agora depois que a gente fechar a live, para que as pessoas possam acessar direto no link. Eu vou botar os outros também, inclusive o que está no Prêmio Kindle. E vou pedir para você mandar futuramente, depois do dia 21, o link direto da venda do livro, para que a gente possa sinalizar também para os nossos leitores, seguidores e ouvintes, tá? Mandei. Já mandei agora. Mandou? Mas é muito rápido, gente. Que homem rápido. Já recebi. Eu me conheço. Muito bem, eu vou compartilhar lá com vocês, gente. Querido, você é um poço de sabedoria, um poço de inteligência. Eu adoro conversar com pessoas que me ensinam. Hoje, vocês viram que hoje eu fiquei quietinha, né? Que eu falo pra caramba, porque eu gosto de aprender e gosto de me unir a pessoas que saibam
sobre coisas que eu ainda não conheço. E a literatura a gente está sempre aprendendo, não tem jeito. Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Eu só te desejo sucesso, cada vez mais, porque você já provou aí que é bom no que você faz e que nada é por acaso. Não. Você me mostrou hoje, ainda assim, me certificando que nada é por acaso. Estou muito Não. feliz de ter você no meu projeto, com essa bagagem literária e de vida, mostrando pra gente que tudo é possível. Então, é só te agradecer. Obrigada, tá? Nada, eu que agradeço, mano. Precisou eu só chamar. Quero agradecer o pessoal que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto mais tarde com mais bate-papo literário. Ô, Gam, beijo, Agora, querido. Obrigada. nada. Tchau, tchau.